Vamos a isso, vamos à nossa aula 6 aqui do nosso estudo de Efésios. Estamos no capítulo 1 de Efésios e vamos começar hoje o versículo 5. Vou fazer uma breve leitura do versículo, a partir do versículo 3, lembrando que isto aqui é um parágrafo só. Um parágrafo que começa no versículo 3 e vai até o versículo 14, ou seja, são 12 versículos que representam uma única expressão, uma única frase. E esta frase, ela é longa e cheia do mistério de Cristo, e ela nos mostra muito daquilo que Cristo veio fazer por nós. Então aqui começa no 3, bendito, ou seja, bem falado, ou celebrado, louvado, o único que é digno de adoração, o adorável Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou, que nos tem abençoado. Esta é a marca que está sobre a tua vida. Você tem a bênção, receba, acesse, tome posse daquilo que Ele já nos deu, toda a variedade de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E você então, assim como Ele nos escolheu, você é escolhido, amado de Deus, escolhido nele, desde antes da concepção do mundo, desde antes do mundo ser criado, porque você é um ser espiritual, que foi criado em Deus, a partir de Deus, porque você é imagem e semelhança dele, e você tem a identidade espiritual na tua vida. E essa identidade, então, ela faz você ser separado para Deus e faz você ser irrepreensível perante ele em amor. Por que irrepreensível? Porque você é sem defeito e sem mácula, porque você é um ser espiritual. E como ser espiritual ativado, conectado a Deus em Cristo Jesus, você assume e retoma a sua condição espiritual lá do Éden. Então esta é a marca que está sobre a tua vida. Você recebe do Senhor esta marca. Você é propriedade dele. Você é espiritualmente ligado, conectado em Deus, porque Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo. E agora, para completar são 3 marcas muito especiais desses primeiros versículos de Efésios, Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Essa aqui é uma versão, é a versão que nós costumamos ler, é revista e atualizada. Eu vou ler para vocês em mais 2 versões. Então, esse mesmo versículo, eu vou repetir de novo na revista atualizada e depois eu vou ler em outras 2 versões. Na revista atualizada diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Agora eu vou ler na outra versão aqui, diz assim: tendo-nos predestinado para a adoção, através de Jesus Cristo, para Ele, segundo o beneplácito da sua vontade. E vou ler agora na versão O Livro. A versão O Livro é a versão mais simples aqui que há em português de Portugal. Essa versão é criada pela Sociedade Bíblica de Portugal. É Bíblia, não é o livro, é a Bíblia para Todos. O livro é outra versão também que eu gosto muito. Essa aqui diz assim: Ele destinou-nos para sermos seus filhos por meio de Cristo, conforme era seu desejo e vontade. Então, olha só, esse versículo é um versículo muito forte. No sentido que é forte, porque há muitas verdades que estão contidas nele, há muitos segredos espirituais, há muitas marcas que nós precisamos entender. E o que nós precisamos entender? Nós aqui na Revista Atualizada lemos adoção de filhos. Na primeira versão que eu li para vocês em português, diz só para adoção através de Jesus Cristo. E na última aqui que eu li, para sermos filhos, né? A palavra adoção ali não estava, aqui não tinha a palavra filhos e aqui tem adoção de filhos, né? Porque também, se for adotado, é adotado para ser o quê? Às vezes, né, tem umas traduções de adoção de filhos, né? Adoção de filhos faz sentido, né? Se eu for adotado para ser primo, eu vou te adotar para ser meu primo. Bom, enfim, mas isso é só uma piadinha para traduções. Porque se nós formos olhar essa palavra, no grego é uma única palavra, é a palavra huiotesian. E essa palavra, ela representa, a tradução dela, uma das traduções dela seria divina adoção como filho. Só que, se eu for olhar a raiz dessa palavra, ela significa colocação, ou seja, colocar no estatuto de filho. Então, tem o estatuto de filho. E aqui está falando, na cultura da época, na cultura grega, era do filho homem, que era colocar, como uma pessoa era adotada, nessa condição de filho, que era a melhor status que poderia se ter quando se é trazido para uma nova família. Então, o cara era colocado dentro dessa família nesse status de igualdade.
Então, aqui quando Deus está nos dizendo isto, quando Paulo escreve essa parte, ele está dizendo, olha, está nos colocando na adoção de filhos, ele está nos colocando no mesmo estatuto do Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Então ele está nos colocando no mesmo estatuto de Jesus Cristo. Então quando ele fala aqui na adoção de filhos, significa, olha, eu estou colocando vocês no mesmo estatuto. Qual é o estatuto? Somos filhos de Deus. Então é esse estatuto que nós temos que entender. Nós estamos no mesmo nível. Então, esse é um primeiro aspecto muito importante para entender essa palavra. Então, essa pequena palavrinha que é traduzida aqui para adoção de filhos, ela representa que ele está me colocando no mesmo estatuto que Jesus Cristo no relacionamento com Deus. Então eu posso chamar Deus de Pai, porque eu fui colocado, você foi colocado em Jesus Cristo no mesmo estatuto que Jesus. Por isso que Jesus ensina na oração lá em Mateus 6, como é que nós devemos orar? Perguntaram seus discípulos. E Jesus disse, Pai nosso. Como Pai? Porque ele já sabia que em Cristo Jesus nós seríamos adotados, colocados no mesmo estatuto que ele. Estatuto de filho. E esse estatuto nos dá essa proximidade, nos coloca conectados, ligados a Deus como o nosso Pai. Como que os judeus oravam? Eles chamavam Deus e chamam Deus. Tem mais de 70 nomes que eles usam para falar com Deus, dependendo da circunstância, do momento, e nós encontramos esses nomes todos nos 39 primeiros livros da Bíblia. Né? E aí, você pega agora, nestes livros, você encontra a presença da palavra Pai, do Abba, da proximidade, porque Ele é o nosso Pai. Por que Ele é o nosso Pai? Porque Ele nos predestinou. Predestinou significa que ele escreveu isso, planeou isso, e aí essa palavra predestinou é priorizas. Priorizas é tendo predestinado, ou como nós lemos ali, tendo nos predestinado, lemos aqui, nos predestinou, só que a raiz desta palavra é predelimitar. Seria assim a forma mais correta de traduzir isso, seria predelimitar. E esse predelimitar, o que seria pré-delimitar? Pensa que você tem um terreno. Um terreno? O que você faz com o seu terreno? Eu comprei um terreno. A primeira coisa que você faz aí no Brasil, principalmente, é pôr uma cerca. Né? Dependendo da região em Portugal, você vai pôr um muro de pedras. Mas, por quê? Porque tira as pedras do coisa para poder fazer as plantações. Então, nos Açores, a gente divide os terrenos com muros de pedra. No Brasil, você vai fazer uma cerca. Por que você vai fazer uma cerca? Porque você quer delimitar o tamanho ou a área a qual você tem domínio sobre ela. Então, esse predestinou é predelimitar. Ele predelimitou. Então, ele pegou. Está aqui. Esta é a área sobre a qual está predelimitado, está delimitado esta área. E o que tem dentro desta área? Dentro desta área estão os meus filhos. Eles estão predelimitados, eles estão delimitados. Porque ele nos predelimitou, ele fixou os limites. Quais os limites que ele fixou? Ele fixou os nossos limites para que nós fôssemos adotados em Cristo Jesus, nós fôssemos colocados no mesmo estatuto de filho. Então, olha só, ele fixou os nossos limites, ele fixou os limites das nossas áreas, da nossa atuação, para que nós pudéssemos ser adotados como filhos de Deus. Para que nós pudéssemos ser colocados no mesmo estatuto que Cristo Jesus. Isto é, por que ele fez isso? Porque essa era o beneplácito da sua vontade. Por que ele desejava, através de Jesus Cristo, nos adotar? Por que ele fixou esse limite? Está aqui o limite. Ah, mas eu posso ir fora desse limite? Eu posso ir além desse limite? Ele fixou esse limite. Então entenda que ele fixou um limite porque ele deseja de tal forma, porque esta era o beneplácito da sua vontade. O que é beneplácito? É boa vontade. É o desejo, vontade boa, é a boa vontade de Deus. Então, segundo a boa vontade da sua vontade, então tem a vontade e tem a boa vontade. Então, segundo a boa vontade da sua vontade, ele fixou os limites para que você fosse adotado, para que você fosse colocado no estatuto de filho. Esta é uma marca poderosa que Deus nos deu. Esta é uma marca que nos diferencia e que nos faz realmente entender, olha só, que amor é esse, que ele
não nos obriga, ele simplesmente nos cerca. E então chega uma determinada altura em que nós olhamos para a volta e nós percebemos que nós estamos envolvidos, predestinados a sermos filhos de Deus. Porque nós vamos caminhando e conforme nós vamos caminhando, nós vamos percebendo, uou, eu estou abraçado, eu estou nos limites do meu Pai, eu estou na área do meu Pai, eu estou marcado, abraçado por Ele. Por quê? Porque o amor do Senhor vai nos constrangendo a nós assumirmos esta condição de filho. Então perceba que o que o Senhor quer nos mostrar aqui é quão grande é o amor dele pela minha e pela tua vida. Porque Ele não nos obrigou, Ele simplesmente foi fixando limites e mostrando que Ele estava nos envolvendo. O Senhor Jesus está te envolvendo nesse dia. O Senhor Jesus está te envolvendo para te mostrar. Ele predelimitou, Ele envolveu a tua vida porque Ele te escolheu, porque Ele te separou, porque Ele determinou que você é filho amado, filho de Deus. No mesmo estatuto que Jesus Cristo, você está no estatuto de filho e você é amado de Deus. Então, que no teu espírito você tem esta marca e esta convicção. O Senhor Jesus te chamou, o Senhor Jesus te escolheu, o Senhor Jesus estabeleceu esta verdade para a tua vida. E tudo isto para louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Tudo isto, a bênção espiritual. O fato de você ser escolhido e o fato de você estar envolvido e colocado no estatuto de filho foi tudo para louvor e graça. Por louvor e segundo a sua graça, foi pela graça. Tudo isso pela graça. Independente de atitudes, comportamentos, pensamentos, ações, independente de qualquer coisa que você tenha feito na tua vida passado ou pretendido fazer no teu futuro ou planeado para a tua vida, independente de qualquer coisa, este era, sempre foi o plano de Deus, te abençoar, te escolher, porque Ele escolheu antes, então sempre foi o plano dele, te escolher, e sempre foi te abraçar, te envolver e te colocar no estatuto de filho, para louvor e pela graça. Pela graça, Ele nos concedeu para louvor da glória de sua graça, porque nós vamos louvar e glorificar a graça de Deus, porque isto veio pela graça. Então você vai glorificar, porque Ele nos deu gratuitamente no amado. Quem é o amado? É aquele que tem vindo e continua a ser amado. A palavra em grego aqui para amado é egapemeno. Esse amado, ele é como se fosse um particípio aí. Particípio, digamos assim, é o particípio. E é uma expressão no particípio perfeito e significa assim, mais preciso, é o que tem vindo e continua a ser amado. Este é o motivo principal. Então, por que ele fez isto? Ele fez isto pela graça. E em quem ele fez isso? Naquele que tem vindo e continua a ser amado. Porque assim é com você. Você está no mesmo estatuto que Jesus. Você tem vindo e continua a ser amado. Te vejo na aula 7. Continue a ser amado.